Então, agora chegamos à 15ª aula do curso de Apometria da turma 3, penúltima aula. E essa aula a gente vai falar um pouco mais sobre os trabalhos mais densos, né? Como que proceder nesses casos, né? Dentro da apometria, das sessões de apometria, às vezes a gente encontra casos um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, né? E que às vezes carece de um processo maior. Às vezes a pessoa tem passar 10 sessões de apometria, 14 sessões de apometria, um processo complexo, né? De obsessão e de auto-obsessão muito forte, né? De questões de vidas passadas e tudo mais. A gente já chegou a ter casos em que a gente já fez apometria do paciente que estava internado numa clínica psiquiátrica, passava o dia na clínica psiquiátrica. E fazer a apometria da pessoa de lá. Então, há vários casos bem pesados, bem complexos, né? E que a gente não consegue resolver em uma sessão, em duas, em três, vezes é um processo. E aqui algumas partes importantes desse processo, né? De tratar essas questões mais complexas. Então, a gente tem uma parte importante, que é a limpeza do local. A gente viu sobre a preparação do local para a gente fazer a apometria. Então, sempre tem que limpar, né, antes e depois, e se precisar, limpa durante também, porque às vezes porque como a gente desdobra a pessoa e a gente desdobra também, acaba que a gente também fica aberto a receber alguma coisa durante o processo da apometria. Às vezes a gente é atingido por alguma coisa, né? Seja por um obsessor, seja por alguma energia da pessoa. E aí a gente não fica muito bem durante o processo e acaba que isso afeta o trabalho, acaba que sim, a gente tem que parar para cuidar da pessoa, para a gente voltar o grupo inteiro, né? Isso é sempre importante fazer. Então, um processo de limpeza do local. Aqui vai muito além da limpeza de preparação e a limpeza de encerramento dos trabalhos. Aqui a gente está falando da limpeza de ambiente da pessoa, né? A gente já até treinou isso em alguns exercícios, né? De uma forma bem simples, mas seria justamente essa questão de você fazer uma limpeza, seja na casa, seja no local de trabalho, ou seja em qualquer outro lugar aonde essa pessoa está, né? Porque a gente sabe que a nossa casa é o nosso endereço físico e também é, de certa maneira, o nosso endereço energético. Porque quando a gente mora na casa, a gente vai cultivando a nossa energia em tudo na casa, né? Então, a casa tem a nossa energia, as coisas da casa têm a nossa energia. E a casa tem seu campo energético próprio. Então, sempre que a gente recebe, por exemplo, um ataque astral, uma magia, alguma coisa, às vezes pega primeiro na casa e fica impregnado no campo da casa, por exemplo, e aí isso afeta a gente. Por isso que às vezes tem algumas tradições, né, religiosas, espiritualistas, que passam essa questão de fazer a limpeza da casa, né, de lavar o chão com sal grosso e outros elementos, de fazer defumação na casa, porque é onde que a gente vai trabalhar essa limpeza do ambiente da casa, do ambiente, do ponto de vista energético da casa. Você fala, tem aquela coisa assim de colocar a proteção, né, bem na porta da casa para ver se não entra nenhuma energia negativa ou pessoas carregando energias negativas. E porque na porta da casa, sendo que o espírito entra, atravessa a parede, né? Mas a questão é a questão simbólica e como que isso movimenta uma energia de proteção. Então, não se trata só de uma crendice, isso tem um certo efeito, né, no processo.
E aí a gente tem que estar sempre com a casa limpa. É uma das coisas primordiais para a gente ter equilíbrio espiritual e energético, é ter a casa limpa energeticamente. E o que, que pode estar sujo numa casa, né? Energeticamente falando? Pode ter acúmulo de larvas astrais, então são bichos ali que ficam sugando a energia. Pode ter miasmas, que são esses acúmulos energéticos negativos, pode ter formas de pensamentos negativas, então a psicosfera da casa começa a ficar pesada. Pode ter animais peçonhentos a nível astral dentro da casa, e aquilo ali acabar que... E tudo isso é um processo obsessivo. Quando a gente fala processo obsessivo, não é só obsessor. Então, tudo que envolve o prejudicar, né, da pessoa é um processo obsessivo, de onde que vem energias negativas, desfavoráveis à pessoa. Então, se tiver larvas astrais na casa, isso faz parte do processo obsessivo. Miasmas faz parte do processo obsessivo. Formas, pensamentos negativas também faz parte do processo obsessivo, e tem outras coisas mais complexas, como ideias ideoplasmáticas, né, imagens ideoplasmáticas ou plasmadas, né, ou pensamentos plasmados. Então, tudo isso faz parte do processo obsessivo, elementais naturais ou artificiais também, que se servem para prejudicar a pessoa, vivendo no habitat da pessoa, obsessores, porque tudo isso, quando isso se intensifica e quando isso se permanece ao longo do tempo, acaba que a casa da pessoa se torna uma região umbralina. Então, quanto mais se cultiva e se deixa permanecer energias assim, mais isso atrai do mesmo, né? Então, se torna um local de referência no astral para que seja atraído mais energias dessa mesma faixa vibratória de frequência. Então, aquela coisa assim que é a questão de cultivar. Não existe nenhuma receita milagrosa, nem para manter a casa limpa, nem para manter o corpo energético 100% limpo, 24 horas por dia, até você morrer. Mas a questão mesmo é você cultivar essa limpeza energética para manter o equilíbrio e uma sanidade espiritual, vamos dizer assim. A gente já fez apometria em pessoas, por exemplo, que o marido tinha um bar. E aí a gente não sabia que o marido tinha um bar. Aí a gente fez apometria e falou assim: nossa, mas fulano, sua casa tá parecendo um umbral, assim, tá uma coisa de louco, parece que o povo tá fazendo uma festa aí, usando droga, uma coisa louca. Aí falou assim: meu marido tem um bar. E aí isso acaba interferindo, né? Então, por exemplo, a gente traz muitas coisas do trabalho para casa, ou de qualquer lugar que a gente vá, às vezes a gente traz para casa, né, essas energias. E se essas energias elas permanecem por muito tempo, aquilo vai virando realmente uma região umbralina, pelo estado vibratório. Assim como também o nosso ambiente, ele acaba se alimentando de nós e nós dele. Então, se o ambiente está muito poluído, energeticamente falando, dessas coisas que eu pontuei aqui, você acaba sendo afetado. Então, você está bem, mas convivendo em um ambiente tóxico, assim, energeticamente falando, você vai ficando mal. A mesma coisa se você muda para uma casa que energeticamente não é legal, com o tempo você vai sentindo os efeitos daquilo em você. Então, aí você não começa a dormir, não começa, tem dificuldade para dormir, ou se dorme, tem pesadelos, não se sente à vontade, começa a acontecer brigas dentro de casa, discussões, entendimentos, coisas desnecessárias, né? E a mesma coisa que eu estava falando da questão de você ser afetado pelo ambiente, mas também de você afetar o ambiente. Então, às vezes, por exemplo, tem um ambiente que é tranquilo, mas aí chega a pessoa, que a gente brinca na apometria, pesadinha, né? Chega uma pessoa pesadinha, assim, cheia de um monte de problema, um monte de desequilíbrio energético espiritual,
e ali vai poluindo aquele ambiente. À medida que a pessoa vai convivendo e vai vivendo ali, aquilo ali vai ficando poluído, porque tudo é uma questão de cultivando, né? Qual energia que você vai cultivando. E aí a pessoa vai cultivando aquela energia ali e de repente a casa começa, aquele ambiente começa a se depreciar energeticamente. E ali começa a adoecer o local também. Então, tanto a gente pode usar o local a nosso favor, quando você vai na natureza, por exemplo, você se energiza, você se limpa, dá uma limpeza na aura quando a gente vai na natureza. Uma das coisas muito interessantes da gente fazer no momento assim, a gente imaginar sempre coisas da natureza para limpar os nossos pensamentos. Então, imagina uma cachoeira, uma árvore, aquilo ali limpa a nossa mente. Quando a gente imagina pessoas, não tem tanto efeito assim. A não ser que seja uma pessoa muito iluminada, né? Porque acaba que o ser humano tem um lado negro muito forte, por mais que ele tenha muita luz. Então a gente acaba que quando a gente imagina outro ser humano, a gente não consegue limpar bem a nossa mente, mas quando a gente imagina um elemento da natureza, que ele é o que ele é, a gente consegue dar uma limpeza na nossa tela mental. Então a gente sempre tem esse processo entre o ambiente influenciar a pessoa e a pessoa influenciar o ambiente. Então, se você chega num ambiente também muito harmônico, acaba que aquela paz, aquele silêncio, aquela tranquilidade também vai te afetar e vai começar a mexer com a sua energia, com a sua aura, né? Como quando a gente vai na igreja, quando a gente vai no mosteiro, a gente vai num lugar, né, de retiro espiritual. Então, são lugares onde que é cultivado a energia daquele jeito, aquilo ali, aquele ambiente, ele acaba fazendo uma troca energética, e a gente faz uma troca energética, o ambiente vai ficando melhor. E a mesma coisa com o negativo, se a gente chega num ambiente negativo, a gente fica ruim também. É uma coisa que acontece, né? Independente, só se a gente for muito iluminado, assim, pra gente chegar num ambiente ruim e iluminar esse ambiente 100%. Mas, enfim. E aí o processo de limpeza do ambiente, seja casa, seja trabalho, em qualquer lugar, passa pelo processo de a gente fazer a pirâmide, como a gente faz para fazer a apometria, os exercícios. Então, constrói a pirâmide. No caso, por exemplo, se você vai fazer a apometria da pessoa, de cara você já fez a pirâmide na casa inteira, às vezes, né? Ou você fez talvez só no lugar que a pessoa está, mas aí, no caso, você vai limpar a casa, você visualiza a pirâmide em todo o ambiente da casa, construído ali com todo aquele campo de força, porque aquele campo de força já permite que, se existir alguma energia obsessiva de seres fora do físico, aquelas energias vão ficar presas naquele ambiente, a não ser que sejam seres muito inteligentes. Ou e aí também é mais fácil você conduzir. Então tá tudo, fica tudo ali dentro. E aí a hora que você vai e vai limpar a casa. E aí a gente já falou, a gente já fez exercício sobre isso, né? Então, passar as energias, as cores, vento solar, furacão violeta, né, verde, limão e outras cores que vier no processo de prata, né, cor prata, violeta, para limpar o ambiente. E aí, o que, que pode ser limpado do ambiente, né? Essas larvas astrais, miasmas, formas de pensamentos negativos, animais astrais peçonhentos, elementais naturais, artificiais, obsessores e qualquer outro bloco de energia negativa que possa estar acumulado na psicosfera, no campo astral daquela casa. E também, às vezes, o ambiente pode ter magia, algum campo de força negativo no ambiente. Então, pode ser que esteja algum aparelho no ambiente ou alguma forma, seja tipo uma bandeira, seja alguma cabana, sei lá, formas são infinitas, né? Algum campo de força negativo que possa estar atuando naquele ambiente. Aí é preciso destruir esse campo de força através do comando mental. Então, dá o comando mental e visualiza aquele campo de força
se destruindo, né? Outra coisa também que pode ter no ambiente é a própria magia, né? Se um campo de força é um resultado da magia, mas talvez tenha uma magia no campo energético daquele ambiente, né? Talvez uma nuvem espessa em cima da casa e tudo. A gente já teve um caso em que a gente fez a apometria da pessoa, a casa dela estava para venda, já tinha uns 7 meses e não vendia. E aí era um paciente, aí a gente fez a apometria uma vez, e aí foi feita uma limpeza na casa, tirados os nuvem negra que estava em cima, as bandeiras, e aí na mesma semana ela conseguiu finalizar a venda da casa dela. Foi bem legal. Porque toda essa questão energética acaba atrapalhando, seja as pessoas que estão morando ali, seja o fluxo da energia mesmo passar por ali, porque aquele é um ambiente vivo que troca com um todo, né? Então, pode acontecer isso aí. A magia no ambiente também pode se expressar das mesmas maneiras que se expressam em nós, seja por forma, seja apenas por manifestações energéticas em forma de nuvens, de fumaça, de neblina, alguma coisa assim. Às vezes a gente vai fazer a apometria da pessoa e fala assim, nossa, está muito escura a sua casa. Que é talvez esse acúmulo muito grande de energia negativa, ou talvez até mesmo uma magia que esteja presente no ambiente. Aí faz essa limpeza com as cores, faz a transmutação, é importante encaminhar os obsessores. Então depende dos obsessores, né? Se for obsessores que estão precisando só, às vezes, de uma energia para curar alguma doença, ou para subir, ou para receber um tratamento, né? Ou aqueles mais rebeldes que precisam ser encaminhados um pouco à força, né? Então é necessário sempre encaminhar os obsessores também da casa. No final, pode-se fazer um escudo de proteção, né, em alguma forma geométrica, seja a própria pirâmide, seja um quadrado, seja um cone, enfim, qualquer forma, uma esfera, de algum jeito específico. Isso vem na intuição também. Aí pode-se construir um escudo de proteção. Aquela coisa não dura para sempre. Talvez dura uma semana, talvez dura mais, talvez dura menos, né? E no final é sempre legal também fazer um processo de energização da casa, com rosas, com margaridas, com energias positivas, né? As formas de limpar a casa cada um vai sentindo também, que também vai do conhecimento de cada um. Então, usando as cores, você já consegue fazer a limpeza. Mas você pode fazer a limpeza com outros elementos da natureza, passar uma água do mar, fazer outros processos de acordo com o seu conhecimento mais especializado do assunto. Como tratar os obsessores mais especializados, né? A primeira coisa, a gente tem que buscar quais são os motivos que conectam esses obsessores ao paciente, né? Às vezes tem casos, por exemplo, que é de vidas passadas. Então, esses obsessores já são um pouco mais complexos, porque eles têm uma ligação mais forte com essa pessoa, às vezes. Ou pode ser um parente, mas um parente meio negativo, assim, né? E algum parente, talvez, que tenha conhecimento espiritual, aí se torna um obsessor complicado também. Quando esse espírito tem conhecimento sobre o mundo espiritual, é mais difícil de lidar. Então, já teve casos em que o obsessor era o pai da pessoa, mas era uma pessoa muito inteligente que estudava muito magia. Então você tirava, ele voltava, tirava, ele voltava. E às vezes você ia lá e ele não tava, e aí você tinha que achar ele, porque ele sempre se safava, assim, era muito esperto.
E aí acaba que é mais complicado. Esses obsessores que têm uma inteligência e que entendem como é que funciona o mundo espiritual e têm uma capacidade mental mais desenvolvida. Então é interessante fazer uma quebra de hipnose. Às vezes a pessoa está em estado de hipnose com esses obsessores. A hipnose seria, né, o processo de fascínio, que descreve lá o Allan Kardec dentro dos processos obsessivos, seria essa questão do fascínio, a hipnose, que é uma coisa bem comum da gente ver. Às vezes o obsessor, ele, por si só, ele está em um estado de fascínio, um estado hipnótico, e aí é preciso quebrar para libertar ele, para ele conseguir ser doutrinado, receber um tratamento e poder seguir a evolução dele. Porque muitos dos que servem, né, aos magos negros, os seres mais trevosos, eles são espíritos como a gente, só que estão em estado hipnótico ou em estado de fascínio. E é importante também conscientizar das condições que eles estão, desses espíritos, das condições deploráveis, às vezes que eles não têm consciência, né, do que eles estão fazendo. Às vezes não têm consciência que já morreram, às vezes não têm consciência do mal que eles estão fazendo para si mesmo, às vezes, porque com o tempo acaba que o corpo astral deles vão se machucando muito ao resistir ao processo da evolução, da reencarnação, né? E é preciso sempre desligar eles de base e de seus mentores trevosos, porque aí você corta a ligação, muda a vibração desses seres para eles receberem tratamento e eles não serem perseguidos depois, né? Eles conseguirem seguir um caminho diferente. Porque acaba que tem uma conexão, né? Acaba que eles estão trabalhando ali, estão a serviço desses seres trevosos, né? E também dessas bases que existem no umbral. Às vezes é necessário ir até essas bases astrais, né? Se chama de laboratórios, Mago Negro, enfim. Base astral trevosa, né? Vamos chamar assim. E às vezes destruir essa base. Então, às vezes, assim como a gente tem colônias espirituais, pronto-socorros espirituais em várias instâncias do astral, a gente também tem as bases astrais, que são redutos ali construídos pelo poder mental e que ali, né, se reúnem esses seres trevosos e que fazem todas as suas operações ali. Às vezes essas bases astrais são usadas quando eles sequestram, né, essas pessoas encarnadas assim em desdobramento e levam para esses lugares, ou em viagem astral levam para esses lugares para serem obsediados ou para serem feitas outras coisas com eles. Então é necessário destruir essas bases astral. O processo de destruir essas bases astral é sempre importante estar com um grupo de espíritos mais combatentes, vamos dizer assim, e que entendem do processo. Então, às vezes, caboclos, outros magos da luz, outros pretos velhos, esses seres já entendem bastante como é que funciona esse processo no mundo espiritual. Então, sempre faz uma limpeza no local, né? Retira várias coisas e transmuta, porque, na verdade, o local, a base astral, ele é uma construção mental que é sustentado por esses seres. Então, precisa retirar esses seres dali para que aquele ambiente perca força, que não seja mais sustentado por essas mentes. E ali você faz a transmutação daquilo com vários, seja com a chama violeta, seja com a própria energia dos mentores e tudo mais. E ali você transmuta, não tem como eliminar a energia do universo. Então você transmuta aquilo e às vezes aquilo vira uma chuva, às vezes aquilo vira um campo florido, né? Chama os gnomos para dar uma reflorestada lá e tudo. Então, são ambientes no astral, vamos dizer assim. E às vezes a gente está conectado a esses ambientes no astral, sem saber.
E a pessoa que passa pela apometria às vezes está ligada a esses ambientes no astral. Então é sempre quebrar essas ligações com esses seres, né? Fazer essa quebra de sintonia, né? Tratar esses seres, destruir essas bases e tratar o processo de auto-obsessão das pessoas também. Casos de magos negros. O mago negro, ele tem uma grande força, um grande poder mental, principalmente com o uso do chakra frontal e com o uso do chakra coronário. Então, uma das coisas importantes quando você se deparar com o mago negro no astral é tentar colocar nele um capacete aonde que vai impedir ele de usar, de projetar essa energia que é localizada no chakra frontal e coronário. Porque ali é como se você colocasse meio que um aparelho nele, limitando a atuação dessa capacidade dele de manipulação, de força mental. Outra coisa importante é retirar e desativar, né, desmagnetizar todos os adereços que esses seres possam ter, seja braceletes, cajados, cetros, às vezes até armas, sei lá, anéis, pedras, colares, qualquer coisa. E quando a gente fala mago negro, não é necessariamente um mago negro caricato que a gente vê nas histórias, né, de televisão, de filme, né? Mas o mago negro, ele pode ser aquele cara que tinha uma grande liderança dentro, sei lá, vamos supor, do feudo, né? Então, cara, um senhor feudal ali, muito forte mentalmente, e que conduzia todo mundo ali, que manipulava e que tinha um inclínio para o lado negro da força muito grande. E aí esses personalidades, assim, eles têm grande capacidade de se tornarem que a gente classifica como mago negro, né? Então não tem uma escola de mago negro, né? Então isso é só uma classificação para agrupar, né, uma quantidade de espíritos, uma qualidade, né, predominante desses espíritos que se comportam desse jeito. Então, não é necessariamente um mago que estudou magia necessariamente, mas pode ser qualquer um que tenha essa capacidade mental de manipulação, de força mental, né? E que geralmente ocupou algum cargo bem importante na Terra. Foi cientista, foi, né, algum líder, foi, né, algum missionário, talvez, né? E a partir de quando a gente prende esses magos negros, eles conduzem a gente, né? Ou a gente faz eles conduzir a gente até essas bases astrais que a gente vai destruir, como eu falei. Então, esses magos negros eles sempre têm que estar em campos de força para eles não escapulirem. Como eles conhecem muito bem a energia, conhecem muito bem o bem e o mal, tudo isso, eles são os mais difíceis de lidar. Apesar que todo ser tem uma dor ali que fragiliza, né? Mas é bem difícil de lidar. Então, não é muito de doutrinar Mago Negro. Mago Negro você encaminha e deixa que os espíritos guardiões e outros que dão conta do recado continuem esse processo de doutrinação ou aprisionam eles em prisões astrais. Na apostila da Sociedade Brasileira de Apometria, do curso oficial, eles falam de um processo de você apagar as iniciações do passado desses magos negros. E aqui eles levam os magos negros no entendimento de realmente pessoas que estudaram em escolas de magia e tudo mais. Mas se a gente ampliar essa visão, os magos negros nem sempre são só essas pessoas, né? Mais uma das coisas para lidar com esse mago negro, para você tirar a força deles, seria apagar as iniciações do passado. Seria você meio que fazer uma regressão até o momento, o lugar onde ele fez a iniciação dele e ali desmagnetizar, vamos dizer assim, essas iniciações dele, para ele perder a força.
porque muito da força daqueles que estudaram nessas instituições vem dessa questão, não é nem da egrégora, mas desse grande campo de força e campo magnético que é os templos do passado, que é o processo ritualístico da iniciação. Aí eles conseguem pegar essa energia. Mas, né, eu que estudo um pouco sobre isso, sou um pouco meio... Não creio muito nessa questão, porque não é a questão das iniciações. O Mago Negro, ele tem essa força pela prática, pelo treino, não é por uma iniciação ou outra que ele ganhou o poder que ele tem, mas sim pela prática. Então, o treino é que faz ele ter a força mental que ele tem. Às vezes, alguns magos negros também estão bem astralmente bem destruídos, né? Porque acaba que, como eles burlam muitas encarnações, acabam ficando muito tempo desencarnado no astral e em zonas mais densas, acaba que esses magos negros, eles também têm as formas astrais, né, prejudicadas pela ação do tempo e do magnetismo da Terra e da gravidade, né, que puxam eles. Tudo bem até aqui? Mas esses casos mais complexos, assim, não é muito comum. Então, são poucos os casos em que precisa de todo essa aventura astral, vamos dizer assim, né? Pega um monte de obsessor, pega Mago Negro e vai na base astral, destrói a base astral e caminha o Mago Negro, aquela loucura. Então, tem muitos... A maioria dos casos não precisam disso, né? Até mesmo porque, senão, é qualquer um que é obsediado por um Mago Negro, né? Só se for uma questão de vidas passadas, né? Se for uma questão de vidas passadas, aí pode ser que a pessoa ela tenha alguns obsessores bem complicados, né? Também a auto-obsessão. A pessoa também já foi mago negro no passado e aí ela tem uma personalidade de vidas passadas que auto-obsedia ela. E aí a gente precisa tratar isso também. Isso é possível também. Aí, para esses seres mais espirituais, é interessante, quando possível, fazer uma doutrinação, né? Então, levar eles ao passado para ver onde que começou isso, né? Levar eles ao futuro para ver quais são as consequências kármicas dessas escolhas, né? E no final do processo, que a gente já pegou alguns seres precisam ser encaminhados para regiões mais densas. Nem todos os obsessores são tratados, então alguns obsessores eles precisam ser reencaminhados, vamos assim, realocados, e aí é o papel bem dos guardiões, realocar esses seres em outras regiões do umbral, para que esses seres também não encontrem essas pessoas novamente, não localizem essas pessoas novamente de forma tão fácil. Às vezes a gente tem obsessores de vidas passadas que ficam tentando nos encontrar por tudo. E às vezes encontram, né? Então, alguns seres eles são encaminhados para continuarem o processo deles no umbral, em sofrimento, em dificuldade, ou ali praticando não a maldade, né? Seria mais o mal. Vamos resumir assim. Dentro daquela região, porque esse é o processo evolutivo daquele ser. E, por exemplo, os guardiões, os Exus, que são agentes do karma, eles estão ali. Eles, principalmente, estão muito nessa região umbralina,
justamente para conduzir esses espíritos e também para acompanhar que esses espíritos vão pagar o que eles devem ou ficar ali realmente refém da própria consciência deles, o tempo que eles necessitarem. É por comando mental que manda para o passado ou futuro, a gente vai junto. É por comando mental e acontece tudo de uma forma mental, né? Porque imagina você regredir, vamos supor, você encarnado faz uma regressão. Você está aqui e ao mesmo tempo você está lá. Então, é como se fosse uma memória, né? Você acorda uma memória. E agora você imagina fazer isso com o espírito. Seria apenas acordar uma memória. Você leva ele para o passado, mas assim, é como se fosse uma regressão. Então, você com o espírito e você continua consciente, sabe? Está lá desdobrado, mas é só um processo de você voltar a memória dele, você acordar a memória, seja para o passado ou no futuro das consequências, no caso seria uma projeção da consciência. Então é a mesma coisa de você pensar você encarnado fazendo uma regressão. Ah, não, só se for necessário você ver você mesmo, senão você não precisa ver, né? O que foi no passado ou no futuro. Entendeu? Mas acaba que se você levar ele para o passado ou para o futuro, você está vendo para você e conversando com ele. E também para você ir fazendo os processos. Se você leva o passado, você vê aonde que começou. E se leva para o futuro, você vai ver qual é o karma para ir educando aquele espírito. Se você leva ele por tempos do passado, que ele foi iniciado, você tem que anular essas iniciações dele. Então, acaba que você tem que ver, né? E é importante no processo, quando finaliza, que já encaminhou os obsessores, né? Caminhou, seja para o umbral, seja, né, para prisões no astral. Existem alguns lugares que é possível encaminhar. Melhor com a turma toda. Não é perigoso. Não, mas você sempre estará amparado, né? É difícil explicar algumas coisas, né? Porque eu gosto de pensar sempre que são memórias, né? Então não é que você vai voltar, não tem uma máquina do passado que você vai junto com aquele obsessor, fica só vocês dois no meio daquele ambiente de vidas passadas. Mas é apenas uma memória, né? Pensar que é sempre uma memória, não é que você vai voltar. Mas como tudo é mental, quando você aciona a memória, você está lá. Porque aí não tem a questão do espaço físico. Agora aqui, quando a gente regride, a gente está aqui, mas a gente lembra dessas coisas de vidas passadas. Ou seja, a gente tem essas visões, né, sensação das vidas passadas, e a gente está lá, mas a gente está aqui. Então, no processo de desdobramento é a mesma coisa, né? Você está lá com o espírito, mas ao mesmo tempo você está aqui. É você. É só uma questão de memória mesmo, de tratar essas memórias. E dentro do espaço existe alguns lugares que é possível enviar esses espíritos, né?
Tem um jardim astral, onde trabalha mais os seres da Umbanda. Tem o Hospital Astral do Espaço, que é onde é realizada as cirurgias. Tranquilo, pode perguntar. Onde são as cirurgias espirituais, astrais, onde tem tratamentos com os médicos astrais, tem as curas espirituais, internações, repousos, e outros tratamentos, né, de cromoterapia e tudo. Tem creche astral, né, onde é encaminhado as crianças, seres abortados, alguma coisa que esteja ainda nessa condição astral, vamos dizer assim, de criança. Tem a escola astral, que é um local onde se envia os espíritos para estudar, para se educar sobre as leis do universo, sobre as energias, sobre o mundo espiritual, sobre fisiologia, anatomia do espírito, ciência do espírito, etc. Nesse aqui se enquadra tanto espíritos desencarnados, né, principalmente os desencarnados, que estão apegados à vida material, que precisam ampliar consciência, que estão ainda ignorantes, né, como é que funciona o mundo espiritual. E também às vezes, de pessoas encarnadas também que precisam, né, estar ali se conectando com seus conhecimentos da sua alma. Então, são esses alguns lugares. E aí a gente tem a egrégora espiritual do Espaço Stella Mater, que é chefiada pelo Dr. Fritz e a sua falange, né? A gente tem também seres da Umbanda, tem as caboclas d'água, tem a cachoeira lá no, no Hospital Astral, tem um grupo de cristais, tem processos de musicoterapia, de tratamento com flores, com ervas, enfim, tem várias coisas, né? Então, são esses mais ou menos lugares aonde vocês precisam mandar para tratamento. Tudo bem até aqui? Todo o processo da apometria, vocês são acompanhados pelos espíritos, mesmo que às vezes vocês não chegam a ver os espíritos. Então, eles sempre estão ali. E às vezes, quando surgir uma dúvida, alguma questão, um processo ali que você está no meio da sessão, é sempre legal você perguntar ao mentor espiritual, né? E aí, se não tiver resposta, você pergunta, né, ao dirigente do seu grupo, né? A gente tem vários grupos, tem 6 grupos de apometria, são umas 20 pessoas trabalhando na apometria, e todos os grupos de apometria a gente tem os dirigentes, aqueles que vão responder pelo grupo, que vão enviar os feedback, vão organizar, comentar mais à frente. Vocês têm alguma dúvida? Rafa, eu tenho umas, entre aspas, dúvidas assim. Eu não sei se tá no nível aqui, pode fazer? Pode. Por exemplo, assim, eu que já fiz treinamento, né? E aí você, por exemplo, criar familiar, que a gente fica visualizando 24 horas por dia, no desdobramento, levar eles com a gente para auxiliar ou criar um específico para, por exemplo, tratar alguma coisa da pessoa, retirada de chip, por exemplo, ou juntar uma turma para criar um espaço desse astral, entendeu? E isso é possível, as pessoas fazem isso, depois entidades ajudam, por exemplo, criar um hospital só para quem tem, por exemplo,
subpersonalidades depressivas da pessoa e manda todo mundo pra lá. Ou alguma coisa assim. Uhum. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mais ou Esses menos. negócios. Por exemplo, assim, eu não sei, criando templo astrais, assim, eu não sei se seria forte o suficiente para mandar algumas coisas para lá. Pode ou não? Assim, do seu ponto de vista. Ah, só se tiver alguém lá para cuidar, ou quem que vai cuidar? Entendi. É mais quando já é ligado com algumas entidades, então. Porque você imagina que tem. Porque você está aqui encarnado, né? Quem vai ficar cuidando disso? Então é melhor quando tem alguns espíritos, né? Você Entendi. pode. Porque assim, a, a egrégora, ela pode ser criada, né? Então, você pode criar a egrégora. Então, você junta com mais algumas pessoas e fala assim, a gente vai fazer tal, e começa a fazer, e aí aquilo começa a ter forma. E aí vai vindo aquela coisa assim, da afinidade, né? Então, você está ali trabalhando, tudo, né, de uma forma certinha e tudo, acaba que isso vai atraindo espíritos que estão afim, né? Então, aí seu mentor já te ajuda, os seus guias, os guias das outras pessoas, e começa a juntar, e aí acaba que isso vai juntando com mais gente, né? E aí vai virando uma egrégora. Aí é possível, né? Agora você fazer sozinho, mandar para um templo astral, acho que não tem muito o que fazer, porque aí você tem que ter uma capacidade mental de criar muita coisa, né? Assim, de sustentar aquilo mentalmente, e aí isso demandaria muito, né? Até na autoapometria que a gente fazia nos primeiros exercícios, assim, ou nesse caso até que valeria a pena, assim, ou não. Você Por exemplo, fala dos exercícios, você fazer em si mesmo. é, exatamente. Não, aí no caso você conseguiria tratar em você as subpersonalidades e personalidades de vidas passadas, mas o que você não conseguiria era fazer um tratamento muito completo, né? Vamos dizer assim. Então, seria uma coisa mais limitada, mais de você energizar, de tudo e tal. Porque, assim, as subpersonalidades, personalidades de vidas passadas são partes suas, então elas vão, mas elas voltam. Elas vão voltar, elas vão ser reintegradas no seu agregado espiritual. E você pode criar se você souber quais são, né, as suas. Mas mesmo assim, se a gente for pensar, talvez dê certo, mas talvez não dê, né? Porque a questão é que você cria esses seres, sim, você talvez teria capacidade de tratá-los 100% sozinho, mas isso demandaria muito, né? Você tomar consciência de tudo e resolver tudo seria muito, assim. Entendi. É que eu já tive problemas assim, ah, por exemplo, no meu templo astral mesmo, e eu deixava pra lá, entendeu? Por lá mesmo. Então, eu vou começar a tirar de lá as coisas, se no caso aparecer. Mas o que que aparecia lá? Ah, agora eu vendo assim, aparecia subpersonalidades minhas, eu tava de boa, geralmente quebrava, aparecia algumas coisas, entendeu? A parte Hum, que era do emocional, aparecia outras lá e mudava coisas que eu não queria, entendeu? Ah, e acontecendo algumas coisas assim. Contato com entidades, já cheguei até lá também. Então, é por isso que eu falo, entendeu? Se fosse coisa mais minha, eu poderia fazer isso, mas aí eu vejo que é melhor que se eu me deparar com esse tipo de coisa, não é a nível mental, aí eu peço ajuda
E tiro, vejo a melhor maneira de tratar, né? Não sei, eu tô O, devagando aqui. É que é o complexo. melhor algumas coisas você consegue fazer sozinho, mas o melhor é ter outra pessoa, né? Porque uma coisa é você olhando para isso, outra coisa é um olhar de fora, que às vezes o nosso olhar é muito limitado. Entendi. Não, mas obrigado. E desculpa fugir do tema, assim. O pessoal deve estar aí meio de saco cheio de ouvir as coisas. Desculpa, gente. Tranquilo. Imagina. E aí as pessoas perguntam, né? Isso também tem a ver com aquela questão assim, dá para fazer a apometria sozinho? Dá, né? Dá para fazer, mas assim, o melhor é você ter um grupo, né? É igual você pensar assim, bem, tem um hospital astral. Vamos supor que você fala assim, eu vou fazer sozinho, vou construir um hospital astral. Tá, mas existem vários procedimentos no hospital astral, você vai fazer todos? Você vai atender todos? Então, é sempre a espiritualidade sempre trabalha em equipe, em grupos, né? Não tem como fazer as coisas sozinhos, né? Então, sempre a gente precisa de grupos, né? O melhor é grupo. Nossa. É. Deixa eu tirar uma dúvida, então. Já tá acabando o curso, né? Tem que tirar as dúvidas. Depois que eu comecei a fazer o curso de apometria, mais espíritos vieram pedir ajuda pra mim. Eu já tinha isso, mas meio que negava, né, essa mediunidade. Só que agora tá, tipo, direto. Tem alguma coisa a ver com o curso, porque eu tô estudando mais, será? Na verdade, tem a ver porque você vai mudando, sua consciência vai expandindo e você vai ficando mais sensível, então você vai percebendo mais. E também sua habilidade fica mais aflorada, vamos dizer assim. Você está desenvolvendo. Ah, tá bom. Porque tá acontecendo muito. Acordar no meio da noite e tem um espírito na minha sala. Ai, Deus. Mas tá bom, faz parte, né? Do que cuida desses espíritos. Mas aí, passar do medo, eu peço ajuda espiritual, pelo amor de Deus, vamos levar essa pessoa o tratamento que ela precisa e dá certo. Mas assim, eu tô misturando muito, porque aqui a gente faz tudo desdobrado. E aí, quando não é desdobrado, não sei, parece que mistura tudo na minha cabeça. Parece que é, esses comandos mentais, para mim, funcionam melhor. Até quando eu não estou desdobrado. Porque é o espírito elemental, não precisa falar caboclo com ele. Então, mas assim, eu não... entendi. Faz Entendeu? sentido. Mas é isso mesmo, quando É, você está muito no, assim, mais próximo do mundo espiritual, é normal isso, assim. E às vezes você fala com o espírito como se estivesse falando com uma pessoa, né? Isso que o Chico Xavier, ele confundia muito, assim, era uma loucura, assim. Ele tá falando com nada, assim. não, mas esse dava para ver, tava bem doente, assim, esse no caso, né, da sala, tava bem doente, um senhor bem perdido mesmo, sabe? Ele tava vagando, eu acho que me achou, não sei como. Mas E tá nesse bom, tô processo aprendendo. é importante fazer aquele exercício de conversar com o mentor, porque aí ele vai te conduzindo em todo o processo, do seu desenvolvimento, né? Falar, agora você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que estudar isso, tal. O mentor vai falando para você, né? Então é legal fazer o É que o exercício. meu mentor, eu acho que ele é muito tímido, viu? Porque a gente não conversa muito, não. Eu não consigo me comunicar bem com ele, assim. Eu sinto que ele tá perto, que eu sinto, assim, algumas inspirações. Eu sei uns pensamentos que não são meus, sabe? Provavelmente ele tá me inspirando alguma coisa, mas de ver, conversar, nunca, só
com o espírito que precisa de É, ajuda mesmo, geralmente. pois é você ter a rotina, né? Você determinar tal dia, tal horário, para você conversar com ele e ali você sentar ali, fazer umas orações, dobrar e pedir para ele te instruir. Que aí o negócio começa a acontecer. É, vou fazer. Tem uma aluna da turma passada, ela faz até hoje, às vezes ela faz 2 vezes por semana. E é muito legal, assim, como é que o mentor dela tá conduzindo ela em todo o processo, assim, que ela tá passando. Ai, que legal. Eu vou tentar fazer esse exercício. Mas, assim, é bem legal. Eu consigo perceber quando, tipo, ele me manda alguma mensagem, alguma coisa, uma intuição, sabe? Mas diálogo mesmo, nunca tive. E pode falar com ele mentalmente. É, não, é mentalmente, mas diálogo mental mesmo, eu não tive. Sei, sei. Mas essa questão que o Luan perguntou no começo, sobre o desenvolvimento, é uma coisa importante, né? Casos como o seu, por exemplo, que vai fazer apometrias e já tem toda essa mediunidade, né? E isso está aí no seu dia a dia, é importante esse desenvolvimento contínuo. É, você acha que por eu estar grávida, isso atrapalha alguma coisa a gestação? A gestação fica mais aberta, né? Como se a aura ficasse mais dilatada. Já viu que mulher grávida parece que é mais bonita, é mais radiante? É por conta da aura que fica mais dilatada. Então acaba que fica mais aberta, assim. É, tá bom. O Luan falou assim, eu percebi que eles respeitam demais nosso livre-arbítrio. Se você não tomar iniciativa, eles não tomam. É isso aí. Até se você estiver lá É, no né? fundo do poço, se não tomar nenhuma iniciativa, É eles não fazem. verdade. É, eu já tomei um ralo uma vez, que eu não converso, que eu não peço ajuda, que tá sempre aqui, mas eu não falo nada, não sei o quê, mas... É porque eu tenho muito medo ainda, sabe? Então, acho que vai aos pouquinhos. Com o tempo não tem mais medo, não. Você tem que pegar e tornar a coisa normal, é só faz parte do seu dia a dia. É, tá sendo aos pouquinhos. Eu tinha muito medo, tipo, até um preconceito, assim, eu fui mais no centro espírita, mais kardecista, né? E eu tinha um medo, um preconceito com Exu, com Preto Velho, com não sei o quê. E hoje em dia é os que mais me ajudam, os mais presentes na minha vida. Então, assim, aos pouquinhos, sabe? Parece que eu tô conhecendo um degrau de cada vez. Nossa, tem vezes que eu sofri pra caramba, eu só sofria, mas tipo, eu tinha pedido ajuda? Não. Aí agora, tipo, já começa alguma coisa, às vezes que não é minha, eu tô recebendo um sentimento, às vezes que não é meu, eu já peço ajuda, já peço interferência, e às vezes passa uns 10 minutos aquilo lá já acabou, sabe? Ajuda muito a gente ter esse diálogo, eu não imaginava o quanto. Isso é uma coisa que também tem que ser cultivada. É tipo, você ter amigo imaginário adulto. Você tem que estar ali trocando ideia com ele sempre. É tipo isso, exatamente. Mais alguma coisa, gente? A gente pode partir para o exercício.
Então, vamos lá, vamos fazer, igual na semana passada, vamos fazer de todo mundo e aí a gente coloca o feedback. Vocês escrevem aí e passa para alguém fazer repete de novo o que vai fazer, porque a minha internet está indo muito e alguns pedaços eu não ouvi. Então, se você puder só repetir um pouquinho, bem resumido, o que vai fazer. Tá um barulho aqui na rua. Vamos fazer a apometria de todo mundo, igual na semana passada. A gente começa aqui com o Luan, Mariana. Tudo bem, Mariana? Você vai fazer essa semana? Vou. Não, hoje eu tô me sentindo ótima. Eu vou fazer. Luan, Mariana, Nilma e a Paula no final. Aí, quando for receber, fica recebendo, né? E aí vai passando, eu vou falando. Que encerra um, começa o outro. E no final a gente faz o feedback de forma resumida. Mas vai fazer o quê? Vai fazer a limpeza? Eu peguei algumas partes só, então não... Vai fazer igual na semana passada. Eu vou só desdobrar vocês e aí vocês tratam o que vier. Aí coloca nos comentários por ordem. E aí alguém fica responsável por ler para todo mundo, né? Que aí fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, fechem os olhos. Feche os olhos, respira profundamente. Senta de uma maneira confortável. Sente o seu corpo sentado, sente onde que tem uma superfície de contato com seus pés, com suas costas. Vai respirando profundamente, solta o ar devagar. Agora vamos construir a pirâmide de luz onde cada um está, com o ápice para cima, com o ápice para baixo. Isolando essa pirâmide na chama violeta e dourada, colocando essa pirâmide dentro de uma esfera metálica prateada e anéis de aço ao redor, onde cada um está, convidando o mentor espiritual de cada um que está participando, seus guias, conectando com o eu superior, conectando com a egrégora de luz do espaço Salamato, com o Dr. Fritz, toda a sua falange, colocando o guardião de luz em cada pirâmide. E agora desdobrando todos que estão presentes em perfeito estado. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começando pelo Luan. Então mentalize o Luan
visualize ele, se conecte com ele e deixe vir o que precisa ser tratado hoje, deixe as imagens aparecerem, deixe as intuições acontecerem, deixe as sensações físicas aparecerem e a partir daí vai realizando o tratamento que o Luan precisa nesse momento.
Reacoplando Luan em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, passando para a Mariana, dobrando a Mariana em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora se conectem com a Mariana, visualizem a Mariana e deixem vir o que precisa ser tratado hoje, seja pela intuição, por imagens, por sensações. Reacoplando a Mariana em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora desdobrando a Nilma em 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se conecte com a Nilma, visualize ela. Deixe vir o que precisa ser tratado, seja por visão, por intuição, por sensação física. Reacoplando no Yami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora desdobrando a Paula em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mentalizem a Paula agora, sintonizem com ela. E deixe vir o que precisa ser tratado agora, deixe que a sua intuição te conduza, deixe que as imagens apareçam, as sensações no corpo surjam.
Reacoplando a Paula em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reacoplando todas as pessoas que participaram desse exercício hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora podem abrir o olho, voltando. Como é que vocês estão? Vai escrevendo aqui nos comentários, pela ordem que a gente vai fazendo, os feedbacks. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem. Tô digitando aqui. Muita coisa.
Rafa, enquanto acho que todo mundo digita aí, dessa vez foi a vez que eu vi mais coisa assim, aleatória. Eu fui seguir na minha intuição, mas assim, bem aleatório. No da Paula, eu tive que voar atrás dela, porque ela não queria parar, e eu tive que ficar voando atrás dela para conseguir acompanhar. Bem bizarro, assim. Mas eu vou seguir, né, a intuição e... Com o tempo vai refinando. Acho que falta só o Luan para colocar aqui, né? Não sei se ele está digitando. Mariana, você lê para a gente? Na ordem de cada um? Leio. Deixa eu só ver aqui, o Luan mandou, né? Deixa eu começar aqui. Rafa, as coisas que tem em comum, aí a gente fala só uma vez, né? Você fala de outras pessoas? Que a Nilma mandou que foi tratada uma subpersonalidade perdida. Eu também vi essa subpersonalidade que foi levada para tratamento. Aí a gente fala só. Oi? Lê tudo, mesmo que for repetido. É bom ler repetido para todo mundo. Que tá todo mundo então tá bom. Vou começar aqui então. Do Luan foi tratado uma subpersonalidade perdida. Foi limpo, transmutado e tratado cardíaco. Essa subpersonalidade foi levada para tratamento, foi retirada amarras dos pés, aí onde ficou machucado, feito um escalda-pés com flores, foi incentivado a ele a abrir os olhos para ver o extraordinário, foi feita uma limpeza com chama violeta no ambiente dele, parecendo quarto, e houve uma mensagem para ele ser cauteloso com o computador. Não sei se faz sentido para ele. Também foi feita a limpeza do ambiente da casa, retirada de um objeto do olho esquerdo. Foi tratado com luz, verde-limão e outras cores para ajudar na cura. Ficou com um tampão. Após alguns dias, solicitaram o mentor para retirar. Do Luan foi isso. Agora o meu, então. Foi feita uma limpeza com chama violeta na minha casa, enviada para tratamento pernas com sensação de formigamento. Encaminhamento de um obsessor, foi feito uma deshipnose e enviado para o astral numa maca. Feita limpeza de pensamentos, muitos pensamentos acelerados, foi retirado um fio preto de dentro da cabeça, o que auxiliou no processo de acalmar a mente e os pensamentos. Aplicação de reiki. Uma luz clara e forte, senti uma energia boa. No interior havia uma flor vermelha que foi apagado, não era algo bom. Fez uma energização com energia solar e do fogo na aura dela para atuar com mais como proteção e menos magnética. E terminou com tratamento com rosas. Da Nilma. Sentiu um cansaço, tristeza, foi feito tratamento em um dente dela, retirado uma larva astral que estava na boca, foi realizado musicoterapia com ela, que deixou ela melhor, deixou ela mais calma, e foi falado para ela ouvir mais músicas, dançar, para elevar a vibração do ambiente. Retirado uma máscara, como se alguém tivesse colocado, isso fazia ela ter uma visão distorcida, ou um sentimento distorcido, aplicada luz verde, limão e reiki feito no rosto após isso. Foi chamado, deixa eu ver aqui, foi feito um tratamento na garganta,
talvez nas glândulas tireoidanas, mas tratou com luz branca. Havia um piche negro que grudava no local que ela estava, foi desfeito. Utilizou a energia das águas termais e dos ventos gélidos. Parecia que ela precisava de um choque térmico. E da Paula, foi enviado um tratamento para pressão nos olhos e na testa. Paula foi vista como presa em uma gaiola, um pássaro selvagem. Foi realizada a abertura da gaiola e encaminhada para uma floresta, que é um lugar de paz, que ela se sente acolhida. Foi passada uma mensagem que era importante ela voar alto, mas saber também quando descansar. Deixa eu ver aqui mais. Paula. Vi uma aura branca, bonita. Tá. Das outras vezes, né? Então, dessa vez estava tudo escuro, sentiu uma raiva no peito. Foi difícil de transmutar. Foi escaneado o corpo e viu uma mancha no peito, do lado direito, não sabia o que fazer, não consegui tirar. Pedi para a espiritualidade intervir, e como da última vez, eu só fui mandando energia azul e terminei com tratamento com rosas. Acho que é isso. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão do processo? Não, acho que cada vez vai ficando mais claro. Acho que é a prática mesmo, né? Quanto mais pratica, melhor fica, né? A gente consegue identificar mais coisas. Eu tenho que mudar minha forma de escrever, desculpa, gente. E outra coisa, Rafa, eu não consigo, por exemplo, fazer em uma pessoa escrever e depois voltar para o estado que eu estava, eu tenho que fazer direto. Aí isso complica um pouco. Eu não consigo, tipo assim, se eu tô desdobrado, só na hora que se eu voltar, depois eu tenho que ficar um bom tempo relaxando até conseguir voltar. É meio complicado. Você vai ajustando. É por isso que eu terminei. Eu demorei. Peço desculpas por isso, gente. Vai fortalecendo a musculatura energética e fica mais fácil. Esses tratamentos que foram feitos, eles têm voltarem? Tipo, eu vi essa personalidade. Ela tem eu pedi para ser levada para tratamento. Eu posso ver ela de novo? Ela Pode. tem chance de voltar? Não, na verdade, sempre volta, né? Porque nada... Sempre volta, não, né? Na verdade, é porque, assim, a sua personalidade, ela permanece se você alimenta ela. Então, se você alimenta com pensamentos, sentimentos para manter ela viva, de acordo com o que ela precisa, ela vai continuar aparecendo. Senão, ela tende a desaparecer com o tempo. Que ela não é alimentada, né? Mesma coisa as personagens de vidas passadas também, que acaba que a gente alimenta elas de alguma maneira, né? Por isso que assim, a apometria, ela resolve uma parte, mas ela não resolve tudo, que aí a pessoa tem que fazer a reforma íntima, tem que fazer terapia, tem que, né, buscar modificar, senão vai fazer apometria o resto da vida e não vai mudar muita coisa, não. Rafa, quando estavam fazendo apometria em mim, eu me vi numa cachoeira, que não sei se é porque é um lugar que eu gosto muito, tomando banho nessa cachoeira, assim, uma sensação de paz. E eu tinha minha filha nos meus braços, eu vi um bebê nos meus braços, foi muito bonitinho. Eu vi o rosto dela, assim, foi bem gostoso. Não sei se é ela mesma, se é minha imaginação, mas foi bem legal, nós duas na cachoeira tomando banho.
bem bonitinho. Que legal. Isso é bom. Bom, eu mandei aqui no chat, mas eu não sei se o pessoal viu. Ai, Luan, Mariana, acabei de ver que sim, eu já ganhei uma flor vermelha de um ex-namorado meu que faleceu. E eu tenho ela guardada dentro de um livro. então, tipo, eu não sei se é muito bom você manter esse artefato, sabe? Foi mais ou menos, foi essa intuição. Eu tava dentro de você, num lugar que tava bem escuro, porque não vi nada de errado fora. Mas eu ia ver essa flor. Eu não sabia que tipo de flor que era, entendeu? Mas era vermelha. Tava murchando. Eu senti que não tava com uma energia legal, entendeu? Mas aí é com você. Ah, Desculpa se intrometer. entendi. Não, imagina. É que eu tive um namorado que faleceu há alguns anos. E agora eu moro em São Paulo, mas esse livro com essa flor tá em Goiás. Então eu preciso procurar. Mas obrigado. Quando eu for em Goiás, eu vou procurar e vou tentar sentir se tem alguma coisa a ver. Às vezes é alguma coisa que tá prejudicando ele, né, no plano espiritual, né? Pode não ter ligação nenhuma, mas me veio uma intuição que poderia ser algo físico, entendeu? Algo ligado a algo físico que estava te afetando. Aí eu resolvi te falar. Mas quando você perguntou, eu já ganhei rosas de outras pessoas também, mas quando você me perguntou, me veio isso na cabeça. Pode ser. Interessante. É legal essa sincronicidade, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sim, Sim, é muito bom ver que algumas coisas fazem sentido e que foram tratadas com sensação de alívio. Parece que tirou a mochila pesada das costas. Gostei bastante. Luan foi bem assertivo. Na verdade, todos Sim. foram assertivos, né? Ô, gente, e no meu dessa vez apareceram coisas físicas, mas eu não sei se tem ligação, entendeu? Talvez vocês, não sei se vocês têm algum problema físico assim, mas pode ser só coisa espiritual, coisa da minha cabeça mesmo. Por favor, não fiquem preocupados, entendeu? Porque foi a primeira vez assim que veio duas coisas da tireoide, tanto do peito, foi a primeira vez que veio algo que parecia físico. Até da Mariana também veio essa flor que parecia que tem alguma relação com algo físico. Então, tô aprendendo ainda, tá, gente? Desculpa qualquer coisa. É isso aí, tem que treinar. Semana que vem a gente vai ter nossa última aula. E vocês já vão para a prática depois. Eu tenho que ir. Até semana que vem, continuar.